É uma bolha complicadinha. E o senhor Juca Kfouri está colhendo o que plantou. Vamos ver um pouquinho mais sobre o senhor Juca Kfouri? Boa tarde para todos, para todas. Boa tarde. O que eu tenho a dizer? Primeiro, eu vim aqui dar um abraço de avô solidário pelo falecimento do Arthur. Eu tenho 2 netas, eu sou perfeitamente capaz de imaginar a dor que sente o presidente Lula pela perda que teve. E pelo fato de não poder curtir o luto com os seus filhos, com a sua família. De estar aqui. Evidentemente que ninguém que esteja aqui, como ele está, praticamente numa solitária, a gente pode dizer que está bem. Embora ele seja essa fortaleza que todos nós conhecemos. Eu imaginava encontrá-lo fisicamente muito mais debilitado do que ele está, até porque não está debilitado. Fisicamente ele está muito bem. E aí o Lula é o Lula. O Lula só fala em projetos para o Brasil, só fala em quando eu sair daqui, só fala naquilo que o PT precisa fazer. Deu um exemplo, dizendo os petistas têm que ser igual aos pastores, tem que todo dia repetir as coisas para ensinar o que o Brasil precisa ser amanhã. Não adianta ter uma ideia brilhante e só manifestar a cada 40 dias na reunião do partido. Tem que ser uma pregação diária, tem que ser todo dia. Ao mesmo tempo em que ele diz que prefere ser um preso digno do que um solto rato. E aí eu fico pensando que ele vai dar trabalho pra gente. Mas enfim, esse é o Lula. É o Lula que isso aqui está com 6 anos, faz 6 anos isso aqui. Olha a hashtag aqui, ó. A hashtag aqui é Lula Livre. Então ele é um jornalista, mais focado no meio esportista, né, do esporte, do futebol especialmente. E ele estava aqui 6 anos atrás, lá em frente acho que o prédio da Polícia Federal, onde o Lula estava preso, fazendo discurso pró-Lula, fazendo discurso Lula livre. É crime fazer discurso pró-Lula? Não. Eu me pergunto se é moral fazer discurso pelo Lula livre. Ainda mais sendo uma pessoa instruída, que talvez seja a exceção, já que o próprio Lula disse que quando a pessoa começa a ganhar, até sindicalista ele disse, né, que quando começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro e que tem um pouquinho mais de estudo, não quer mais votar na gente, não quer mais votar na gente, não quer mais votar nele. Eu vou até procurar esse vídeo aqui, pra gente reagir aqui. Achei aqui o videozinho. Vocês pegam... Inclusive, eu acho que tem até esse vídeo aqui no canal já. Mas olha só. Peguei esse shortzinho. Um shortzinho aqui, ó. Pesquisa de opinião. Vocês pegam as pesquisas de opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de morar, de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. O próprio Lula reconhece, provavelmente ele tem informação, pesquisas internas, né? A pessoa elevou 1 milímetro padrão de vida, ela não quer mais votar em nós. E isso me faz pensar muitas coisas que eu não posso nem falar, porque você sabe que o Lula está processando pessoas comuns por aí, através da Secretaria de Comunicação, da Secretaria do governo Lula. Ele está processando pessoas comuns. Ó, se chamar Lula de ladrão, eu não estou chamando, eu estou dizendo que se alguém chamar o Lula de ladrão, poderá ser processado pelo governo, através da secretaria. Se chamar de preso, do lixo, alguma coisa parecida, ex-presidiário ou presidiário, ele pode processar. São mais de 50 pessoas comuns, nós não estamos falando de artistas, de
de adversários políticos, não estamos falando nem do Nicolas Ferreira, não estamos falando de, sei lá, quem mais? Políticos de uma forma geral, ou de jornalistas, não, estamos falando de pessoas comuns que usam o Facebook, que usam o YouTube, que usam o TikTok para falar do Lula, as pessoas falam até de xingar, né, para xingar o Lula. Então você não pode xingar o Lula publicamente nas redes sociais, porque pode vir processo. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, repercutindo exatamente essa notícia que saiu aí. Quem trouxe ela, que eu vi primeiro, pelo menos, foi o Feltrin, e ele até falou dos casos em que as pessoas foram processadas. Pessoas comuns, cidadãos comuns. E eu acho engraçado que eu soltei isso no TikTok. Meu Deus do céu, o quanto as pessoas são, o quanto os petistas e bolsonaristas são parecidos, é muito parecido, muito parecido. Porque você vai ver os comentários, você lembra do governo Bolsonaro, né? Eu não sou bolsonarista, mas você lembra do que era dito com o Bolsonaro no governo dele, não lembra? As coisas mais absurdas eram ditas com ele, certo? Mas o Lula, não estou dizendo que o Bolsonaro não processou, porque eu acho até que ele deu uma, tá chovendo agora aqui, gente, ó. A chuva veio agora com força aqui, ó. Agora eu fiquei com sono, só que 10h40 da noite, tô com sono só de ouvir esse somzinho de chuva aqui. Mas o Lula tá processando, e olha que o Lula tá vindo de uma situação, pessoal, bem, vamos dizer assim, única, onde ele foi condenado com abundância de prova e todo mundo diz que não tem prova, aí fizeram uma manobra, ele foi descondenado e o processo prescreveu por causa do tempo, e aí o Lula ficou livre. Vale dizer que com a ajuda de Bolsonaro, tá bom? Foi no governo Bolsonaro. Eu sei que os bolsonaristas não vão aceitar isso, vão dizer que é mentira, vão dizer que não sei o quê, mas é verdade, gente, é verdade. Juca, você cobra dos jogadores posicionamento político. E aceito que ele seja inteiramente contrário ao meu. Você acha que isso também deveria acontecer com o artista? Também. E você acha que isso deveria ser... Veja bem, se o cara se manifestar devia ser de todo mundo, de todo cidadão? Eu preferia que fosse. Eu sou francamente a favor do que faz o New York Times. Na eleição. Um editorial dizendo: recomendamos aos nossos leitores que votem em fulano de tal, do Partido Democrata, por isso. O que não interfere na cobertura. A cobertura... É claro. Não pode passar pano para o candidato democrata e ficar investigando o candidato republicano. Não pode. Evidente, tem que cobrir igual. Mas tem o direito, porque é assim que é. Ou o dono do New York Times não vai votar em ninguém. Vai. Não tem uma opinião? Tem. Não é o jornal mais importante dos Estados Unidos? É. O jornal mais importante dos Estados Unidos deve se eximir de dizer aquilo que ele acha melhor para os Estados Unidos? Eu acho que não. A Folha de São Paulo, o jornal para o qual eu trabalho, acha que sim. Ela fez questão de não se manifestar. Será partidária? Agora, será que de fato não tem uma posição? Aí permite fazer, claro que tem. Passa nas entrelinhas. Não, seja claro. Seja claro. Eu acho. Eu faria assim. Eu sempre fiz assim. Nas coisas que dirigi, placar tinha posição clara. Você é petista e você, não, inclusive... Nunca fui. Não. Não. Você é o quê? Eu vou te falar. Você é de esquerda? Sou. Então deixa eu trocar o tema. Isso. Você é o cara que politicamente se posiciona com um cara de esquerda. Isso a minha vida inteira. E você reconheceu no Felipe Melo o direito dele de dizer sou Bolsonaro. Isso. Por que não? Por que não? Prefiro. Acho digno. Não tenho nenhum problema. Tramontina, eu faço política desde que tenho 17 anos de idade. Eu fiz coisas perigosíssimas na minha vida por indignação e sensibilidade.
não tinha nem formação política suficiente para perceber o risco que eu estava correndo, né? Fui de organização clandestina, fazia documento para tirar a gente do Brasil, levava a gente para fora do Brasil com 18 anos de idade, dirigia para o braço direito do Carlos Marighella, Joaquim Câmara Ferreira, o velho Toledo, tá? Depois fui do glorioso Partido Comunista Brasileiro. Saí, deixei de ser no dia que ele foi legalizado. Eu brinco, não é que eu não gosto de coisa. Gosto mais de uma clandestinidade. Mas não era por isso. Porque eu achei que democracia estabelecida no Brasil, jornalista não deve ser filiado a partido. Porque perde a sua independência. Tá? Deixar claro para você, votei no Fernando Henrique I e votei no Fernando Henrique II. Os petistas me chamavam de tucano. Votei no Lula I, no Lula II e no Lula III. E na Dilma I e II. Mas não por ser petista, por achar que eram as melhores soluções daquele momento. Minto para você, a primeira eleição do Fernando Henrique, na verdade, não, primeira eleição não. Na primeira eleição da presidente, eu votei, hoje não me arrependo, mas votei no Roberto Freire, que era do Partido Comunista Brasileiro. Apenas para poder dizer, votei um dia no Partidão. Só por isso. E tinha a ver com o meu passado. Sabendo que ele não tinha a menor chance. Né? E aí, para o segundo turno, foram Collor e Lula. E eu votei no Lula, ganhou o Collor. Né? Depois votei no Fernando Henrique. Votei no Fernando Henrique 1 e 2. Depois os tucanos passaram a me chamar de Petralha. Porque é assim. As pessoas não entendem que você pode ter um candidato e não necessariamente... Vou te dizer uma coisa, das coisas mais terríveis que eu vi foi uma eleição no Sindicato dos Jornalistas em que havia uma chapa do PT e outra que não era do PT. Eu estava nessa que não era do PT, não como candidato, mas como eleitor. Estava o Audálio Santo Audálio Dantas, né? a quem o Brasil deve tanto. Né? Um dos artífices da cerimônia ecumênica que houve, né, em torno de Vladimir Herzog em São Paulo, quando começou a acabar a ditadura no Brasil, você não quer saber o que foi. O jogo baixo que eu vi os colegas do PT fazerem. Então, eu não tenho nada de petista. Nada. Agora, não tenho culpa se o PT me apresenta o candidato que eu acho o melhor candidato. Não tenho dúvida entre Lula e Bolsonaro. Não tenho. Nenhuma dúvida. Nenhuma. Ou entre Haddad e Bolsonaro. E você acha que os jogadores, pela influência, pela importância, eles deveriam assumir essa responsabilidade? Sabe que é, Tramontino? Eu acho o seguinte, isso é muito reflexo do nosso paupérrimo sistema educacional. Eu vejo que pessoas que têm né, exposição pública não podem dizer, não acompanho política, porque, em última análise, está dizendo o seguinte, você está deixando que os outros tomem conta da sua vida. Se você se abstém de dar opinião ou de votar, você está permitindo que alguém faça isso no seu lugar. O que não é uma atitude cidadã. O que eu defendo aí é isso, é uma atitude cidadã. Então como é que o Chico Buarque não tem um candidato? Ou sertanejo? Não tem? Tem. Fale. Arque com as consequências. Discuta. Dê a cara a bater. Vão te cancelar pelo que você falou no programa do Tramontina. O pessoal que não sabia que você vota no Lula. Paciência. Espero que não cancelem. Que entendam que democracia é assim. O presidente Lula dizia que entre os estudantes e os polícia. Ele odiava nós. Tá lá na Playboy também. Sabe que ele falava assim, esses estudantes que vão estudar. É isso. E não faz muitos anos, me disse com todas as letras. O Juca, quer saber? Você, o Zé Dirceu, a geração de 68 me enche o saco. Você sabe que outro dia eu falei na rádio, eu falei assim, o Lula, a formação dele original não é de esquerda. Ele é essencialmente não é de esquerda no sentido dos valores, Valfredo, a tradição marxista. Claro. É a diferença entre fazer sexo e
teorizar sobre o sexo. Uma certa intelectualidade da política teoriza sobre política. E o Lula é um cara da política em concreto. Com, obviamente, o sentimento que ele tem do que as pessoas precisam, porque ele passou pelo que as pessoas precisam. Passou fome. Passou fome.